Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então mais uma aulinha de genoma. Nessa aula de hoje, a gente começa a falar sobre então como as características, os traços, eles são transmitidos, eles são herdados. A aula de hoje são muitos conceitos que a gente acaba falando de genoma. Então, como que uma herança monogênica, como que as propriedades biológicas de um indivíduo, elas passam de uma geração para outra? Como que os geneticistas, eles usam dessas informações para tentar diagnósticos, para tentar prever, né, alguma alteração que pode acontecer naquele familiar. Então, a aula de hoje a gente fala sobre a descoberta dos genes, como que Mendel ele propôs algumas teorias, né, algumas heranças, né, alguns casos relacionados aos cromossomos tanto sexuais quanto os cromossomos autossômicos. Então, a gente fala um pouquinho dessas características na aula de hoje. Vamos começar então? Deixa eu colocar para compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Então, vamos lá. Deixa eu colocar. Foi. Deixa eu... Vamos lá. Então, hoje a gente começa falando sobre os princípios de uma herança monogênica. O que isso quer dizer quando a gente fala de uma herança monogênica? Monogênica é o tipo de herança determinado por um único gene. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, quando eu falo de monogênica, são exatamente algumas características que estão presentes em um único gene. Quando eu falo de gene, eu estou falando de uma região no nosso material genético, no nosso DNA, que codifica para uma determinada característica. Então, ao longo do meu cromossomo, ao longo do meu DNA, eu tenho várias regiões que codificam para diversas características. Quando um único gene codifica uma determinada característica, por exemplo, albinismo, quando um único gene dá uma determinada característica, isso eu falo que é uma herança monogênica. Quando eu preciso de vários genes para condicionar uma característica, aí eu falo que é uma herança complexa. Então, por exemplo, quando eu falo cor da pele, quando eu falo altura, quando eu falo, por exemplo, diabetes, isso tudo são heranças complexas, que aí não entra nesse caso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? É uma outra aula. Então, quando eu falo herança monogênica, ele está determinado por um único gene. Então, por exemplo, você tem covinha, polidactilia, fibrose cística, albinismo, daltonismo, hemofilia. São doenças, são casos relacionados à herança monogênica. Ou seja, a alteração ali acontece, ela é determinada por um único gene. E aí a gente hoje vem com alguns conceitos. Por exemplo, o que é um gene autossômico e um gene sexual? Tá? Um cromossomo autossômico sexual. Na espécie humana, nós temos, como vocês podem observar aqui, 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares de cromossomos, nós temos 22 que são autossômicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são aqueles cromossomos que estão presentes em todas as nossas células, com exceção dos gametas, tá? Condicionando todas as características do seu organismo. Diferente do cromossomo sexual. O cromossomo sexual é aquele que está presente nos nossos gametas, nos ovócitos, nas mulheres, nos espermatozoides dos homens, que conferem a característica dele, ser homem ou ser mulher, que é o X e o Y. Então, por exemplo,
essa figura aqui que a gente está observando é exatamente de um homem. Por que que é de um homem? Porque ele é XY. Quando eu falo de uma mulher, é XX. Tá? Então, na verdade, é isso daí que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Como que esses genes, eles vão tendo essa propriedade toda que a gente vai estudando, como que isso foi se desenvolvendo. Então, é exatamente isso daí. Tá? Então, a gente vê alguns conceitos de dominância, recessividade. Então, vamos para essa aula aí. Vamos lá. Então, quando a gente fala de herança monogênica, a gente tem que entender inicialmente que tudo veio proposta pelo monge, né, Gregor Mendel, muito conhecido aí, desde 1860, na verdade. Ele começou a trabalhar com ervilhas. Na verdade, Mendel não tinha nem ideia do que era um gene, tá, gente? Uma coisa incrível, assim. Mas foi ele que elucidou isso tudo, toda essa questão de como que essas heranças são transmitidas, de dominante e recessivo. Isso muito bacana, né? Numa época que não sabia nada de genética, e aí muito bacana, e ele começou a trabalhar com ervilhas. Ele foi muito esperto, por quê? Porque ele pegou uma determinada planta, que é de fácil cultivo, cruzamento rápido, crescimento rápido, várias características de uma mesma planta. Então ele trabalhou com ela, tá? Então, na verdade, só para a gente dar uma lembradinha aqui rapidinho no que foi os experimentos de Mendel. Mendel então pegou ervilhas e foi fazendo cruzamentos. Ele trabalhou com várias características. Então, por exemplo, cor, se a ervilha era rugosa, se era lisa, a cor da flor, a estrutura da folha. Ele fez vários experimentos aí, na verdade. E sempre que a gente fala característica ou traço, é a mesma coisa. Então, por exemplo, cor da flor, como está mostrado aqui nessa figurinha que eu coloquei para vocês. Isso pode ser, a gente pode falar de uma característica ou um traço. Então, toda vez que a gente falar de uma herança, de uma genética, que a gente fala assim, tal característica, tal traço, é aquilo que a gente está tratando. Tá? É aquela propriedade. Então, o que Mendel fez? Primeiro, como ele trabalhou com ervilha, né? Ele trabalhou com linhagens puras. O que isso quer dizer, essa linhagem pura? Ele pegou, nesse caso que eu estou dando exemplo da folha, tá? Da flor, da ervilha, mas pode ser qualquer outra característica, mas ele selecionou por autopolinização vários cruzamentos ali com a mesma planta, né? Ele fez o processo de autopolinização. Então, ele fez uma geração P, que é a geração parental, somente, por exemplo, de folhas roxinhas e de folhas não, gente, desculpa, flores roxinha e flores branquinhas, pelo processo de autopolinização. Então, ele foi fazendo esse cruzamento, esse autocruzamento aí, e ele chegou numa linhagem, numa geração parental, tá? Então foi determinado exatamente ele. A partir daí, que ele já tinha, né, depois de vários processos de autopolinização, onde todos os cruzamentos só resultavam em flores roxinhas e flores brancas, ele agora pegou e fez uma polinização cruzada, ou seja, ele pegou essa geração parental aqui e fez um cruzamento. Então ele pegou essa flor roxa com essa flor branca e fez um cruzamento que resultou na geração F1 de filhos, tá? Dos primeiros filhos. E aí ele observou que todos os filhos, mesmo desse cruzamento aqui, nasceu todo mundo roxinho. E aí ele pegou desse cruzamento aqui, todo mundo roxinho, que era uma característica visual, né, que ele estava vendo, e fez de novo um outro cruzamento. E o que ele observou? Que uma boa parte, ficava roxinho, mas um pouquinho aqui vinha branco. Então ele fez o cruzamento e ele conseguiu observar que pelo menos um pouquinho ali, né, a gente tinha nessa proporção de branco. Então ele começou a fazer essas segregações e ele conseguiu chegar à conclusão de que, gente, que existe um fator hereditário que na época ele não sabia, mas que hoje em dia a gente sabe que é o gene. Tá? Esse fator hereditário ele é necessário para a produção de qualquer característica, e à medida que a gente for fazendo esse cruzamento, ele vai passando de uma geração para outra. Então, por exemplo,
se eu tenho como uma característica, vamos colocar aqui essa florzinha aqui, tá? A cor dessa flor. Se eu tenho uma característica, por exemplo, que ela pode ser passada, ele começou a falar que esses genes, por exemplo, eles podem ter tais características. Então, ele pode ser azão, certo? Ele pode ser, como são alelos, né, do pai e da mãe, né, de dois, porque eu estou fazendo um cruzamento ali, então eu posso ter exatamente essas características. Então, eu posso ter um azão, por exemplo, eu posso ter um azão azinho, e eu posso ter um azinho, certo? Então, eu posso ter essas três características aí, são os alelos, tudo bem? Que vão resultar em um fenótipo. Então, o que que eu tenho? Quando eu tenho, na verdade, essas características aqui, eu falo que é a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação igual. Então, geralmente, quando eu tenho características que dominam pelas outras, então eu tenho os dominantes. Então, por exemplo, esse azão aqui, né? E o azinho, eu tenho os dominantes e eu tenho os recessivos, que são esses, né, que apresentam em menores proporções. Então, por exemplo, esse branquinho aqui, ele é um recessivo, é um azinho. Então, todos são esses genótipos, esses aqui são os genótipos que vão dar as características fenotípicas, que vão resultar em um fenótipo. Então, você tem uma planta, por exemplo, que foi esse caso aqui no nosso organismo, nós, seres humanos, que tem esses alelos idênticos, então eles estão em homozigose, tá? E quando tem características diferentes, eles são heterozigotos. Então nós temos aqui, ó, homozigoto, reparem comigo, homozigoto, porque eles são iguais. E esses dois aqui são diferentes, né? Então são heterozigotos. Tudo bem, gente? Então essas são as primeiras características estruturais aí que a gente vem observando. Então vamos lá. Quando eu tenho alelos, né? Todos esses alelos aí, eles mostram para gente essa característica. Então, o que que são os alelos? Então, você tem o seu DNA, o seu material genético, que nessa região aqui vai codificar, vai ter o gene que vai codificar uma determinada resposta, uma determinada proteína semelhante a esse aqui, porque são os pares. Quando você tem, por exemplo, nesse caso aqui, esse X que é de uma mutação, aconteceu uma mutação nesse gene aqui, certo? Então, um alelo não vai ser igual, vai ser diferente. Então, você pode ter um heterozigoto a partir daí, ok? Então, isso aqui é que a gente fala de uma herança monogênica. Então, são essas diferenças. Então, se eu tenho essa sequência aqui, desse alelo, se são alelos, essa aqui tem que ser igual. Se por um acaso houve uma mutação aqui, então agora você vai ter uma diferença. E o que que isso, na verdade, quer dizer para gente? O que que é essa mutação, o que que é esse defeito que é raro, tá, gente? Isso não acontece o tempo todo, e nem toda mutação é uma coisa ruim, tá? Mas o que que isso, na verdade, ele pode levar a acontecer? Então, eu vou dar o exemplo, por exemplo, dessa doença aqui, que é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria, gente, hoje em dia ela pode já ser diagnosticada pelo teste do pezinho. Então, todo bebezinho, assim que ele nasce, ele faz o teste do pezinho exatamente para ver se ele tem essa doença genética, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. A doença fenilcetonúria, ele é um traço mendeliano recessivo, ele é uma herança monogênica que a gente fala. E o que que acontece? Ela é uma doença que é causada por um alelo defeituoso de um gene que codifica uma enzima. Como é que é o normal? Então, nós temos aqui a fenilalanina, tá, gente? Ele é um aminoácido. Esse aminoácido, o que que acontece? Quando você ingere algum alimento, né, que tem esse aminoácido, o nosso organismo produz uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que é essa sigla aqui, que converte a fenilalanina em tirosina. Então, no nosso organismo, é isso que acontece. Por um erro, por uma mutação, tá? Que é raro, não é comum acontecer, mas pode acontecer. O que que tem? Há um erro, há uma mutação
no gene que codifica essa enzima aqui, a fenilalanina hidroxilase. Nesse caso, a fenilalanina hidroxilase não vai conseguir converter a fenilalanina em tirosina. Então, o que que acontece, gente? A fenilalanina começa a se acumular no nosso organismo e ela é convertida, no final das contas, em ácido fenilpirúvico. Só que esse composto, ele interfere no desenvolvimento do sistema nervoso, levando a um retardo mental. Entendeu? Como a importância dessa enzima aqui. Então, isso pode levar ao retardo mental. Hoje em dia, gente, como a gente já tem o teste do pezinho, então desde recém-nascido a gente consegue ver se esse bebezinho tem uma mutação nessa enzima, e aí se ele tem a mutação nessa enzima, ele vai ter uma alimentação toda diferenciada para não consumir nenhum alimento que contém fenilalanina. Então ele não vai ter risco de produzir esse ácido fenilpirúvico que pode desencadear retardo mental, entendeu? Então isso é um exemplo dessa importância toda. E aí você pode chegar para mim e falar assim, Natália, mas como que a alteração, né, vai afetar uma alteração lá no DNA, lá no alelo, pode afetar na produção dessa proteína? Porque, na verdade, nós temos o que a gente fala, que é o nosso DNA, né, gente, que vai codificar, que vai ter um transcrito, né? Vai ter um processo de transcrição, que vai ser o RNA mensageiro. Então, nesse processo, o DNA tem toda a nossa informação, o nosso material genético, o nosso cromossomozinho ali. Ele tem a nossa informação genética. Ali, ele tem a informação de produzir a fenilhidroxilase. Certo? Bonitinho. Vamos supor que aconteceu um erro, um dano nesse material genético. Ele agora, por um erro, ele não consegue mais produzir a fenilhidroxilase. Ele vai produzir uma outra coisa, por uma mutação no material genético. Esse RNA mensageiro aqui, agora, ele não tem a informação de como produzir. No final das contas, na hora de sintetizar uma proteína, essa proteína vai vir defeituosa ou não vai produzir essa proteína. Então, é isso o erro que acontece. Então, às vezes, você pode não ter a produção de uma proteína ou ter uma proteína defeituosa. Ou, às vezes, não vai acontecer nada, porque a gente vai ver ao longo das nossas aulas que o nosso material genético, né, o DNA dos eucariotos, ele é dividido em algumas regiões de introns e exons. Então, os exons são regiões do nosso material genético que codificam, que é o gene ativo que vai codificar uma determinada proteína. Então, se por um acaso você tem uma mutação nesse exon, que é essa região que codifica alguma característica, possivelmente você vai ter uma proteína defeituosa, certo? Agora, se essa mutação acontecer no intron, que é uma região no nosso material genético que não codifica nada, então não codifica nada mesmo, não vai resultar em nada. Então, por isso, gente, que é tão importante a gente entender essas características, certo? Uma outra coisa também que já veio desde, né, de Mendel, que a gente começou a observar, é a questão da dominância e recessividade. Então, por exemplo, nós podemos ter o que a gente fala de dominância, né? Ela é definida, na verdade, de um organismo que pode ser tanto heterozigoto quanto homozigoto, tá? Mas que vai dominar, é uma característica que domina sobre a outra, tá? E nós temos o organismo que é homozigoto. E a gente também tem um característica que é homozigoto e que é recessivo. O recessivo é aquela característica mais simplesinha, tá? Então, o que nós temos aqui, ó, um heterozigoto porque reparem, o azão, azinho, tá vendo? O alelo mutante é recessivo. Então, reparem aqui comigo, ó, o alelo mutante é recessivo. Vamos lá. Então, nível molecular, nível fenotípico. O nível molecular, gente, é exatamente essa característica aqui. O nível fenotípico é o fenótipo, aquilo que vai aparecer mesmo. Então, nós temos enzima normal, enzima não funcional. Então, ele é um fenótipo normal aqui, porque essa característica é recessiva. Se ele é recessiva, gente, obrigatoriamente, a gente tem que ter o quê, então? Um azinho, azinho. Ele é recessivo. Aqui eu tenho um heterozigoto.
tá? Então aqui eu não vou ter essa característica, o meu fenótipo normal. Aqui eu já tenho, ó, heterozigoto, azão, azinho, só que o meu alelo mutante é o dominante. Tá? Então, é o dominante. Já que ele é o dominante, então agora eu vou ter um fenótipo anormal, mesmo aparecendo aqui, ó, proteína normal, tá no meu dominante. Tá? Então, ao longo das aulas, a gente vai observando isso aqui também. Além disso, nós também temos uma outra característica, que a gente fala que é a herança monogênica, ligado ao sexo. O que isso quer dizer, gente? Lembra que eu falei para vocês que quando eu pego um cariótipo, que é aquela primeira figura lá que mostra os nossos cromossomos, nós temos então 22 pares ligados aos cromossomos autossômicos, que são esses cromossomos do nosso corpo mesmo, né? De todas as células, com exceção dos gametas, e nós temos os cromossomos sexuais, XY. Certo? Então, a maioria dos animais, eles apresentam dimorfismo sexual. O que isso quer dizer? Nós temos indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. Ponto. Então, essa característica feminino e masculino, ela é determinada pelos nossos cromossomos sexuais. Tá? Então, na espécie humana, o Y é que determina a característica sexual, se ele é homem ou se ele é mulher. Então, nós temos as mulheres XX e nós temos os homens XY. Então, no processo de meiose, que é a separação, a formação dos nossos gametas, se vier o Y, é um homem, se vier o X, é uma mulher. Tá? Então, nós temos essas características aí. Então, nós vamos observar aqui que o A de autossômico, então as mulheres têm 44 cromossomos autossômicos e um par XX, enquanto os homens são 44 pares autossômicos e um XY. 44 cromossomos ou 23 ou 22 pares, tá, gente? Em relação aos cromossomos sexuais, a gente fala que os gametas, nós temos dos indivíduos do sexo feminino, é homogamético, que é XX, e quando eu falo do sexo masculino, é heterogamético, porque é XY. Tá? Então, nós temos essas características aí. E aí, o que a gente tem? Em geral, a gente diz que os genes nas regiões diferenciais, tá vendo? Ó, mostram padrões de herança denominada ao sexo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos um cromossomo X, que ele é muito maior, né, comparado com o cromossomo Y. Nós temos regiões que a gente fala que elas são semelhantes às regiões autossômicas, então a gente chama elas de regiões pseudo-autossômica 1 e 2. Então reparem as extremidades do cromossomo X e do cromossomo Y, elas têm essas regiões aqui, ó, pseudo-autossômica, que são regiões idênticas, iguais ao dos cromossomos autossômicos, e tem as regiões diferenciais do X, então características ligadas ao cromossomo X, e região diferencial do Y, ligado ao Y. Então, essas características aí que vão mostrar os padrões, né, de características mesmo, do que é um homem, do que é uma mulher. Então, por exemplo, existem doenças como a hemofilia, como o daltonismo, como outras doenças que são ligadas ao sexo. Você vê que o padrão que a gente encontra nos indivíduos não é comum para homem e para mulher. Ele é muito mais comum em um grupo do que em outro. Então, isso a gente fala que é ligado ao sexo. Eu vou dar um pouco mais de exemplo de algumas doenças daqui para frente. Eu só quero que vocês entendam o que é esse conceito de herança monogênica ligado ao sexo. Exatamente porque no cromossomo X e no Y, nós temos regiões que são características do cromossomo X, regiões que são exclusivas do Y. Por isso mesmo, porque a gente vê as nossas características completamente diferenciadas, ok? Além disso, vocês podem me perguntar assim, Natália, mas como que a gente consegue estudar isso em humanos? Porque com plantas
a gente consegue entender até de Mendel, mas como é que acontece isso com humanos? Então, gente, humanos a gente tem um grande problema, por quê? Porque a gente não pode fazer testes, simplesmente assim, cruzamentos experimentais com humanos, isso não existe. Então, como que os experimentos genéticos, eles vêm acontecendo com os humanos? A gente faz uso, gente, desse grande boom aqui, que são os heredrogramas. O que são os heredrogramas? São esses cruzamentos informativos que a gente vai vendo de acordo com os dados das famílias. Então, por exemplo, quando você vê isso aqui, ó, o símbolo desses heredrogramas, a gente vê ó, que o quadradinho é um homem, a bolinha é mulher. Isso é regra, tá, gente? Então, isso aqui é um cruzamento, pais e filhos. Então, aqui eu sei que é um homem e uma mulher que eles tiveram um menino e uma menina. Tá vendo? Ó? Então, nós temos aqui, quando, ao invés de ser essa reta que vem assim, a gente fala que são gêmeos dizigóticos, tá vendo? Ó? Gêmeos idênticos, olha os gêmeos idênticos aqui, como é que eles funcionam. Sexo não especificado, quantidade de filhos, a marquinha são indivíduos afetados, quando é metadinho, ó, autossômico recessivo, uma bolinha recessivo ligado ao sexo, morreu, aborto, probando que é uma característica específica, é esse aqui que eu estou estudando, então repara, ó, a setinha, método de identificação, eu quero saber esse aqui, então tem a setinha, esse aqui que são duas, um casamento consanguíneo, então a gente começa a estudar isso aqui. Então você olha um heredograma, você já sabe a característica simplesmente pela figura que ele está mostrando, tá? Então a gente vê isso daqui perfeitinho, tá? Como que acontece. E agora a gente vem falando um pouquinho dos distúrbios, tá? Então a gente já viu um conceito, o que que é um heterozigoto, um homozigoto, a gente já viu o que que é autossômico, a gente já viu o que que é uma característica ligada ao sexo. Então agora eu vou passar para vocês alguns distúrbios, tanto autossômicos, recessivos, dominantes, quanto distúrbios ligados ao sexo, X e Y. Tá? Então, quando eu falo de um distúrbio autossômico recessivo, eu estou falando que é o quê? Que um fenótipo, a característica daquele indivíduo, ele está sendo afetado por um distúrbio autossômico. O que que é o autossômico? Aquela característica que está presente nas células do corpo, com exceção dos gametas, ok? Recessivo. Se é recessivo, gente, é uma característica que não acontece sempre, ela vai acontecer de vez em quando, né? E ela não vai ser sempre afetado. Então, ele é um alelo recessivo, tá? Então, se é um recessivo, geralmente a gente representa com as letrinhas minúsculas. Reparem, ó, o pai, os genitores, não tem essa doença. Então, se ele não tem, eu já sei que isso daqui vai ser uma característica o quê? Recessiva. Então, eu tô tendo aqui, ó, só os filhos. E reparem, gente, no meu heredograma que eu tenho um masculino e um feminino. Então, se eu tenho essa característica afetando tanto o homem quanto as mulheres, eu falo que é uma característica autossômica e não ligada ao sexo, porque senão apenas um ou outro teria. Tá? Então, como exemplo aqui, nós temos a filistonuria, que foi uma doença, né, que a gente já discutiu, tá? A gente observa, além disso, que esses heredrogramas familiares, essas doenças autossômicas recessivas, elas têm uma prevalência muito simples, então você tem aqui esses símbolozinhos pretos aqui aparecendo, irmãos afetados, a maior parte se você pega aqui uma, duas, três, quatro, né, ele vai apresentar o normal, tá? Então, isso que a gente costuma falar. Então, o nascimento de uma pessoa afetada normalmente depende de uma chance rara de uma união entre heterozigotos que não apresentam, tá? Então, isso aqui é uma característica rara. O que que acontece, gente? Por que que, às vezes, esse autossômico recessivo ele pode dominar numa determinada região? Pode acontecer por casamentos consanguíneos, que a gente fala que é a consanguinidade, a endogamia. Então, pensa comigo, você casa com um primo. Na sua família, vamos supor que já tenha casos de fibrose cística. Tá, vamos supor, já vou falar para vocês um pouquinho da fibrose cística. Vamos supor que na sua casa já tem, na sua casa, na sua família, já tem casos de pessoas com fibrose cística. Se tem, quer dizer que na sua família existe
né, esse distúrbio autossômico recessivo. Então, uma pessoa é autossômica recessiva. Vamos supor que isso daqui é você, um homem, né, aqui, e aqui tem um primo, tá? Então, esse sujeito aqui tem um irmão, esse homem aqui tem um irmão, esse irmão aqui também pode ser heterozigoto. Por que eu sei que é um heterozigoto, gente? Porque ele não é doente. Se ele não é doente, ele não é azinho. Só que ele teve filhos doentes, então, obrigatoriamente, esses dois aqui, eles são heterozigotos. Tá? Então, esse irmão aqui, vamos supor que ele também tem um irmão que é heterozigoto. Se por um acaso ele também casou com uma mulher heterozigota, tá? Ele vai levar o filho dele também, o filho ou a filha, né? Porque é uma doença autossômica, pode ter. Então vamos supor que esses primos aqui casaram. Esse rapaz aqui casou com uma prima aqui. Então as chances dessas doenças aumentarem naquela família é muito maior. Então por isso que acontece às vezes desses casamentos consanguíneos gerarem problema. Não é à toa que os nossos avós antigamente eles falavam, casar entre primo gera crianças doentes. Não é que vai gerar crianças doentes, tá, gente? Não é uma praga, mas tá no nosso material genético. Então, se por um acaso você tiver um distúrbio desse, é muito mais difícil se você casar com uma pessoa completamente diferente do que casar com alguém que é consanguíneo, certo? Então, falando de algumas doenças para vocês, a fibrose cística, o daltonismo, por exemplo. A fibrose cística, gente, ela é um distúrbio causado por uma proteína. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, não, aqui eu coloquei vários. Ele é um distúrbio causado por uma proteína defeituosa também. É o mesmo esquema, né, que eu já tinha falado para vocês. Normalmente ele transporta cloretos íons pela membrana celular. A alteração desse equilíbrio aí, ele dá muito muco pulmonar, tá? Então vai afetando aquela criança. O gene da fibrose cística, ele foi um dos primeiros genes a serem isolados, lá em 80 e tanto, que ele foi, tá? É uma proteína, de fato, e ele deu esperança para um tratamento mais efetivo. Então tem tratamento. Lembra que essas coisas não têm cura, tá, gente? Porque foi uma mutação lá no nosso material genético. Então não tem cura. Tá? Uma outra doença, que é um distúrbio autossômico recessivo, é o albinismo também. Ele pode vir resultando disso daí. Então, o albinismo, ele é herdado de um modo autossômico recessivo. O alelo mutante, né, gente, ele vai afetar exatamente naquelas doenças. Naquelas doenças que geralmente, naquela condição de cor, então ela fica totalmente branquinha, né? Ela não tem a melanina sendo formada. E aqui, gente, eu acho. Não, tá certo. Isso mesmo. Ok, gente? Então, esses aqui são alguns exemplos recessivos. Aqui tá muito pequenininho, não dá para ler, mas depois em casa vocês ampliam. Eu coloquei vários distúrbios, doenças humanas causadas por mutações. Então, eu tenho aqui, algumas síndromes, tá vendo? Anemia falciforme, fenilcetonúria, câncer de mama, algumas doenças, tá? Depois vocês abram aí para dar uma olhadinha, tem uns resuminhos muito bacanas isso aqui também. Agora, vamos falar o contrário. A gente vai falar agora, a gente continua nos autossômicos, ou seja, distúrbios autossômicos, que eu estou falando não estou falando de cromossomos sexuais, são todos os cromossomos do nosso corpo, com exceção dos cromossomos sexuais, mas os dominantes. Aí aqui você pensa assim, o alelo normal é o recessivo. Então o normal, gente, é esse aqui. E o defeituoso é o dominante, que pode ser esse daqui ou esse daqui. Aí você fala, Natália, eu não estou acreditando. Aí vem, pode parecer um paradoxo que um distúrbio raro possa ser dominante. Mas aí eu quero que vocês lembrem, eu vou até deixar escrito aqui, a dominância e a recessividade são simplesmente propriedades de como os alelos atuam em heterozigotos e não são definidas em referências a quão comum eles são na população. Então, eu não posso falar sempre que ele é dominante porque ele é comum na população. Eu não posso. Então, quer um exemplo?
exatamente esse distúrbio aqui, ó. Esse distúrbio aqui é o nanismo, é um tipo de nanismo, tá, gente? Ele é o pseudo-ancodroplasia, ele é um tipo de nanismo. Reparem bem, gente, esse tipo de nanismo aqui, os indivíduos que não são afetados, eles são recessivos, azinho, azinho. Então você fala, Natália, então no meu gene, no meu material genético, eu tenho um gene recessivo? Tem. A gente não tem que achar que tudo é dominante, tá? Então, o nanismo, nesse tipo de doença aqui, são indivíduos que são dominantes. Ou ele é azão, azão, ou azão, azinho. Mas o estudo meio que comprova o quê? Que se ele é dominante homozigoto, azão-azão, provavelmente é letal. Então, já foi visto que para esse tipo de nanismo aqui, todos os indivíduos são heterozigotos, azão-azinho. É dominante por quê? Porque tem um que é maiúsculo, tá? Então tem um que domina aquela característica. Ou seja, é muito interessante a gente estudar isso, por quê? Porque a gente consegue observar que os indivíduos normais, eles são dominantes. Desculpa, os indivíduos normais, eles são recessivos. Então, é uma característica isso daí. Tá, gente? Então, novamente, a representação igual de ambos os sexos entre a progênie afetada não vai ter diferença. Então, isso pode acontecer igualmente para homens, igualmente para as mulheres. Por isso que, na verdade, ele não é um distúrbio relacionado ao sexo, por isso que ele é autossômico, tá? Ele vem de uma geração precedente, lógico, né? Então, pode ser que um heterozigotozinho acontecendo aqui. Uma outra característica, gente, antes que eu passe para cá, uma outra característica de uma outra doença, por exemplo, a gente tem a doença de Huntington. Essa doença é uma doença herdada também, dominante, autossômico dominante. A única diferença é que ela é uma doença que ela é incomum, porque ela não aparece no início, assim que a criança nasce, tá? É geralmente um indivíduo adulto já, geralmente depois que ele já teve, né, procriação e tudo. Essa doença de Huntington, ele costuma levar uma degeneração neuronal, leva a convulsões, morte prematura, tá? Hoje em dia, todos os pais que tem a doença de Huntington, ele já, como é uma doença autossômica dominante, né? Então, os filhos já são, assim que os filhos nascem, eles já são testados para ver se ele tem essa doença também. Com os testes genéticos, a gente consegue ver se eles são portadores ou não. Outra doença que a gente tem dominante, autossômico dominante, é a polidactilia, tá? Que é quando você tem um dedo extra, tanto nas mãos quanto nos pés, isso pode acontecer. Então, é um distúrbio autossômico dominante, tá? Que pode ser azão ou azão, certo? Além disso, a gente também costuma falar dos polimorfismos autossômicos. Então, se é autossômico, mais uma vez eu estou enjoando só para isso entrar na cabeça de vocês, tá? Que quer dizer que são características presentes nos cromossomos autossômicos, que não estão relacionados aos cromossomos sexuais, tá? Então, vai acontecer de forma igual, tanto nos homens quanto nas mulheres. A probabilidade é igual nos homens ou nas mulheres. Quando eu falo polimorfismo, são aquelas características, aqueles traços frequentemente herdados, tá? Então, por exemplo, o nariz. Você pode ter o nariz aquilino ou nariz reto. Você pode ter o lobo da orelha aqui, ó, deslocado ou coladinho, o queixo com covinho ou sem covinha, os lábios mais grossos, os olhos escuros ou azuis, tá vendo? O cabelo escuro, cabelo loiro, a língua, a capacidade de enrolar, então, vira e não vira, tá vendo? A calvície, o dedo mindinho curvado e não curvado, cadê? Curvado e reto. Acho que é reto, gente. Curvatura do polegar, se ele vai ser mais dobrado, mais reto. Então, isso aqui são polimorfismos autossômicos, de um dominante ou recessivo. O que isso quer dizer, gente? Isso aqui é comum acontecer. Tá? É tão comum isso acontecer que, na verdade, a gente nem fala que é um traço, que é uma característica, que é um distúrbio, tá? Porque é extremamente comum acontecer. Então, os olhos, você vê indivíduos muito mais, né? Os olhos escuros, o dominante é muito mais comum, ele é o olho escuro. Então, o olho escuro, como ele é o dominante,
Então, você pode ter ele dominante homozigoto ou dominante heterozigoto. Os olhos azuis são recessivos, tá? Então, por isso, essa diferença, ok? Além disso, agora, a gente vai falar um pouquinho, para encerrar, dos distúrbios ligados ao cromossomo. Quando eu falo de distúrbios ligados ao cromossomo sexual, nós podemos ter recessivos e dominantes, e nós também podemos ter, já que são cromossomos sexuais, nós podemos ter o X e o Y. Então, vamos começar a falar dos distúrbios recessivos ligados ao X. Então, são ligados ao cromossomo X. Quando eu falo de cromossomo X, a gente tem que lembrar o quê, gente? Que as mulheres são XX e os homens são XY. Tá? Então, pensa comigo, muito mais indivíduos do sexo masculino do que o feminino vão apresentar o fenótipo raro em estudo. Por que que isso vai acontecer, gente? Porque pensa comigo, o motivo é que o sexo feminino só consegue herdar se a sua mãe e o seu pai possuírem o alelo em questão. Agora, quando é um indivíduo do sexo masculino, ele pode herdar essa característica apenas quando a mãe carregar o alelo. Tá? Então, por isso que é muito mais comum o masculino apresentar os distúrbios recessivos ligados ao cromossomo X do que o feminino. Tá? Então, se o alelo recessivo for muito raro, quase todas as pessoas que apresentam o fenótipo são do sexo masculino, igual as pessoas costumam falar, que hemofilia é só para homens. Não, a hemofilia pode acontecer com mulheres, porque a hemofilia é um distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X. Só que como é mais difícil, como o sexo masculino só tem que ter, porque o masculino é um X e um Y, então se o único X que foi herdado ele um X recessivo, então ele vai apresentar aquela característica. Então é muito mais comum os homens, tá? Então, ninguém na progênie de um indivíduo de sexo masculino afetado apresenta o fenótipo, mas todas as suas filhas são portadoras, porque lembra que um homem é X e Y. Tá? Então, as filhas serão portadoras, carregando o alelo recessivo, mascarado na condição de heterozigoto. Na próxima geração, metade dos filhos podem apresentar o fenótipo, né? Nenhum dos filhos homens de um indivíduo do sexo masculino afetado apresenta o fenótipo e nem transmite para os seus descendentes, ok? Então são essas umas características. Aqui eu vou falar para vocês de algumas características dessa daqui, que o exemplo mais familiar de uma herança recessiva ligado ao cromossomo X seja o daltonismo. Então aqui a gente tem, um cruzamento desses indivíduos aqui. O daltonismo, gente, são pessoas incapazes de distinguir o vermelho e o verde, tá? Então, o que acontece? Os genes das visões de cores, né, elas foram caracterizados lá na retina, exatamente, e eles viram que os genes que codificam estão exatamente ali no cromossomo X, está exatamente ali. Pessoas daltônicas para o vermelho e verde apresentam uma mutação nesses dois genes, assim como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X. Existem muito mais homens do que mulheres, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma mulher normal portadora. Então, ela é portadora, aqui, o Dzão e o Dzinho. E nós temos um homem daltônico, Dzinho. Tá? Então, reparem, ele é um distúrbio recessivo, então vou colocar de daltônico Dzinho. Se ele é recessivo, então ele tem que ser Dzinho, certo? O que acontece? Como ele é ligado ao cromossomo X, o homem só tem um único X. Então, por que eu sei que ele é daltônico? Porque ele tem um único X e o único Xzinho dele é recessivo. Agora, a mulher tem 2X. Esses 2X aqui, eu tenho esse X, eu tenho ele heterozigoto. Então, eu tenho um dominante e um recessivo. Então, por isso que essa mulher aqui ela é portadora. Na hora do cruzamento, gente, observem bem. Você vai ter uma mulher portadora, você vai ter um homem normal, porque vai ter o cruzamento desse daqui com esse Y aqui, então um homem normal. Você pode ter, sim, uma mulher daltônica e um homem daltônico. Então, na verdade, gente, desse cruzamento aqui, você pode ter, tá vendo, tanto um
uma mulher, uma mulher daltônica quanto um homem daltônico. Então, isso pode acontecer. O mesmo exemplo, gente, é da hemofilia. A hemofilia, que também está aqui mostrando, ela é uma falha do sangue em coagular, ela está relacionada principalmente com as proteínas de coagulação do fator 8, tá? Um eridrograma de hemofilia é muito comum nas famílias reais lá da Europa. Então, mostrando aqui o caso do cruzamento, é exatamente igual. Então, reparem, gente, ele é um distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X. Então, é muito mais comum um homem ter do que a mulher. Por quê? Porque um homem só carrega um X. Então, se esse X já vier recessivo, já vier afetado, pronto, ele é um portador daquela doença. Um outro exemplo, gente, é o fenótipo da feminização testicular. Nesse caso aqui, gente, por mais que as características sejam de uma mulher, quando você pega o cariótipo dela, o cromossomo sexual dela é XY, tá? Então, na verdade, aqui está um erro, porque essa característica aqui na verdade, ela tem o cariótipo dela, 22 pares dos autossômicos, em vez de ser XX, como parece fenotipicamente aqui, o cromossomo dela é XY, tá? Só que o que acontece? Esse indivíduo aqui, ela tem genitália, só que os testículos pode estar presente nos lábios ou no abdômen dela, tá? Essas pessoas são estéreis, né? Porque não tem útero, não tem ovário, não menstrua, nada disso, tá? E por mais que essa mulher aqui, ela tome algum tipo de hormônio masculino, por exemplo, uma criança, né? Vai tomar um hormônio masculino para desenvolver um homenzinho, na verdade, ele tem insensibilidade à ação de andrógenos. Então, não tem jeito mesmo. Nesse caso aqui, é distúrbio mesmo, e a feminilidade resulta quando o sistema determinante da masculinidade não é funcional. Então, nesse caso aqui, o Y não é funcional. Se o Y não é funcional, então sempre vai resultar numa mulher. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de distúrbios recessivos ligados ao X. Ok? Além disso, nós também ligados ao cromossomo X, nós podemos ter um distúrbio dominante. É muito raro isso acontecer, a gente quase não escuta, tá? Mas quando isso acontece, o que nós temos? Indivíduos do sexo masculino afetados transmitem a condição para todas as filhas, mas para nenhum de seus filhos, tá? Porque é ligado ao X, né? Então não vai. Muitas mulheres heterozigotas, afetadas, casadas com homens não afetados, transmitem a condição para metade de seus filhos e de suas filhas, porque agora a gente tem o dominante, né? Então, o azão aqui, ó, tá vendo, ó? Esse tipo de herança não é comum, tá, gente? Então, um exemplo é hipofosfatemia, que é um tipo de raquitismo resistente à vitamina D. Então, é muito raro isso acontecer, a gente quase não escuta, mas pode acontecer também. E para encerrar, a gente tem a herança ligado ao cromossomo Y, tá? Então, apenas os homens herdam genes localizados na região diferencial do cromossomo Y humano. Então, isso vai acontecer realmente apenas com homem. Então, o gene que desempenha um papel primário na masculinidade é esse gene aqui, SRY, que naquela figurinha lá atrás a gente tinha, né, aquela região ali que codifica, é o fenômeno, é o fator determinante testicular que a gente fala, que é o que vai dar característica para o homem, que está exatamente ali no cromossomo Y, né? Então a masculinidade é ligada ao cromossomo Y, tanto que quando acontece algum erro nesse cromossomo aqui, vai resultar numa mulher, né? A esterilidade masculina não é hereditária, tá, gente? A esterilidade, mas é interessante observar que pais de homens que apresentam cromossomos Y normais podem acontecer algumas variantes sexuais, isso pode acontecer. E eu coloquei essa figura aqui por quê? Porque pelos nas orelhas foram propostos, na verdade, né, é controverso, não é todo mundo que concorda com isso, mas os pelos nas orelhas é um fenótipo que pode acontecer exatamente de herança ligado ao cromossomo Y. Tá? Isso pode ser transmitido de pais para filhos, mas tem umas controvérsias nisso aí. Então, gente, eu encerro a aula de vocês agora, mostrando para vocês um pouquinho desses padrões, dessas características, que são características que a gente fala
que são monogênicas relacionados a um único gene. Então, como é um único gene, ele pode ser dominante. Quando eu falo de dominante, ele pode ser homozigoto, azão-azão ou azão-azinho, ou ele pode ser recessivo, azinho-azinho. Autossômico, porque estão em todos os nossos cromossomos, com exceção dos gametas. Então, aquela característica, ela vai aparecer de forma semelhante, tanto para para homens, quanto para mulheres, não tem distinção ali. E tem também aquelas características que são ligadas aos cromossomos sexuais, X e Y, tá? Lembrando que o cromossomo sexual X, ele pode acontecer mais, por quê? Porque tanto homens quanto mulheres carregam o cromossomo sexual X. Ok? Então, nós também podemos ter dominantes e recessivos ligados ao cromossomo sexual X e ao Y. Ok? Então, qualquer dúvida que tenha surgido, a gente se encontra na nossa aula e tira essas dúvidas. Ok? Até mais, pessoal!